Graça e paz a todos. Desculpem aí pelo horário atrasado, mas estamos aqui juntos, firmes e fortes, né? As lutas são grandes, mas maior é o nosso Senhor, que está conosco para nos abençoar e que nós amamos tanto, né? Então eu sou Reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Seminário de Educação à Distância, certo? Então nós estamos aqui para mais uma aula. Este é o seminário. Boa noite, Pai do Senhor, meu pastor, Deus abençoe, Deus guarde. Eu quero pedir perdão aos alunos pelo horário, porque lutas são enormes, né? Mas a gente vence. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas no texto do Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, certo? E o versículo 42, que Jesus diz que convinha que nele se cumprisse tudo que estava escrito na lei, nos escritos e nos profetas, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença para mais um momento de aula, para aprendermos do Senhor através da Sua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te amo. E nós vamos ler também um texto de João, quando Jesus diz, certo? Ele examinai as Escrituras, João 6,39, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, são elas que dão testemunho de mim. Então Jesus mostra que a Escritura não é um fim em si mesmo, mas é um meio para nos levar a Deus. Então nós vimos a questão das traduções. Nossa última aula foram as traduções. Nós vimos que à medida em que a igreja cresce, à medida em que o mundo vai crescendo, à medida em que a igreja vai alcançando novas pessoas, Deus vai providenciando uma tradução. Então nós vimos que quando era só o judaísmo, então tinha a Bíblia em hebraico. Quando os judeus voltaram do exílio falando aramaico, para alcançar aquela nova geração, para ensinar aqueles que foram alcançados, para poder evangelizar aqueles que ainda não eram convertidos, então surgiram as traduções do hebraico para o aramaico, chamadas de Targum. À medida em que, só fazendo uma recapitulação rápida, à medida em que o evangelho cresce, né, em que o mundo se expande, e o evangelho sai do judaísmo, e com as conquistas de Alexandre, o mundo agora fala a língua grega. Então surge a grande tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, chamada de Septuaginta, ou versão dos 70. Septuaginta ou versão dos 70. Então agora nós temos uma Bíblia em grego, porque o mundo falava grego. Aí nós vimos que nós paramos quando o mundo começa a parar de falar grego e a influência do latim, por causa do Império Romano, começa a surgir no mundo. Então agora existe um mundo, um império de fala latina, um império que fala latim, um império que está começando a esquecer grego. Então as novas gerações, isso mostra que Deus se importa com cada geração. Isto mostra que Deus está preocupado com que as novas gerações elas sejam alcançadas e, em sendo alcançadas, sejam ensinadas na sua própria língua. Daí
a grande necessidade de tradução das Escrituras. Então, começou-se agora, certo? Já que a Septuaginta era a Bíblia dos cristãos, os judeus começaram a desprezar a Septuaginta e ter sua própria versão. E houve uma ruptura entre Samaria, o reino do norte e o reino do sul. Então havia duas Torás. Havia um Pentateuco samaritano, e um Pentateuco judaico. Então agora o que acontece? A Bíblia é traduzida para o latim, para o grego. Ela se torna famosa, essa Bíblia até hoje é muito conhecida. Eu tenho algumas versões dela aqui. Ela se chama Septuaginta. Então, a Bíblia agora alcança o mundo de fala grega. O Novo Testamento é escrito nessa língua, chamada de grego koiné, porque o grego tem 5 dialetos, 5 momentos. Tem um momento formativo, onde as tribos, cada uma falava um dialeto. Tem um momento clássico, onde o grego da Ática, o grego de Atenas, predomina. Aí tem um momento koiné, é onde o povo é ensinado um grego simples, um grego que todo mundo fala, todo mundo aprende. Esse é o grego que foi escrito a Bíblia. E tem o demótica, que é o grego moderno. Destes eu estudei 3. E um muito pouco. Então o que acontece? Agora o grego já não é mais a língua do mundo. Porque Jesus diz: o mundo passa. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou seja, tudo é passageiro. Só Deus não passa, só Deus é eterno, mas todos nós somos finitos. Salomão já dizia que uma geração vai, a outra geração vem. E como diz o adágio, quando você ia com a farinha, Deus já vinha com o pirão. Então Deus sabe disso. Então, sabendo Deus que as novas gerações agora estão abandonando gradativamente o grego, e eu vou dar mais uma maneirada, porque eu vim de uma correria, eu estava atendendo alguém e foi tudo eu correndo aqui, o computador queimou. Eu tive que ter outro, não queimou totalmente, a malha ficou, não dá para ver, dá para ver só metade da tela. E eu pensei que tinha botado o estudo aqui nesse outro que eu já arranjei, mas não tinha, tive que correr. E aqui eu sou contra a regra, eu sou o cameraman, o apresentador. Deus é bom. E agora a língua latina é a língua que está surgindo no mundo. Agora o mundo se preocupa com o latim. Então surgiu a famosa tradução para o latim. Então começaram a surgir várias traduções, porque assim, fizeram vários targums até dizer: pessoal, alguém teve a ideia, e aí um chega e diz assim: é boa ideia, mas está precisando de alguns reparos, de alguns retoques. Aí fizeram um targum original. E na Bíblia sempre vai ser assim. Alguém vai ter a ideia de traduzir para o grego, e aí ele traduz, mas ele não é tão capacitado, ou a primeira tradução não fica tão boa, e vem alguém e diz assim: olha, sua ideia foi boa, mas vamos reparar alguns erros que foram cometidos. Então o que acontece? Sempre na tradução vai ser assim: alguém tem a ideia do Espírito Santo de dizer assim: esse povo de fala latim precisa de uma Bíblia em latim. E aí alguém vai traduzir. Só que cada um vai traduzir até chegar um momento onde o povo diz assim: rapaz, tem um monte de tradução. E o povo vai ficar embaraçado. Então, vamos fazer uma tradução que represente a Bíblia em latim. Então, o que acontece? Uma das mais antigas traduções conhecidas da escritura hebraica no Ocidente foi a que conhecemos pela alcunha de Antiga Latina. Então, essa Bíblia é chamada de Antiga Latina, ou seja,
e ela foi traduzida em 200 anos depois de Cristo, ou AD. Quando você vê DC, quer dizer depois de Cristo. Mas quando você vê AD, A quer dizer ano, D, Domini. Isso é uma expressão latina para ano do Senhor. Então é a mesma coisa que depois de Cristo. Certo? AD e DC são a mesma coisa. Certo? Ano Domini, ano do Senhor. Quer dizer 200 anos AD. Certo? Ano Domini. Ou 200 anos DC. Então, 200 anos depois de Jesus, a Bíblia já estava sendo traduzida para o latim. Já tinha percorrido o mundo. Porque o profeta já dizia: o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Então a tradução das Escrituras na língua de cada povo cumpre esta profecia. Certo? Então o que aconteceu? Era uma tradução feita a partir da Septuaginta. O que eles pegaram? Foram para a Septuaginta. Traduziram do grego para o latim. Já tinha sido traduzido do hebraico para o grego, agora do grego para o latim. Ela foi feita no norte da África. A África que hoje, né, é um país que você conhece pelas tradições de magia em algumas partes. Ela antes foi um grande reduto do cristianismo, principalmente no norte da África. E essa tradução, ela recebeu influência judaica. Né? Era uma tradução que incluía os apócrifos. Então, como eles traduziram da Septuaginta, que era a versão dos 70, então eles traduziram também, porque pela primeira vez os apócrifos entram e ficam ali na Septuaginta. Nós já vimos que quando a Bíblia foi traduzida para o grego, ela foi traduzida em primeiro lugar a Torá, que nós cristãos chamamos de Pentateuco, porque assim depende de onde a gente olha. Quando a gente olha do ponto de vista judaico, a gente chama de Torá, que é a lei ou a instrução. Quando você ouve alguém chamando de Pentateuco, é porque esse alguém é cristão. São os 5 livros de Moisés. Depois traduziram o restante da Bíblia hebraica. E depois juntaram a esses 39 livros os livros chamados de livros apócrifos. Mas todo mundo sabia que eles não faziam parte da Bíblia. É como hoje, você tem várias páginas da Bíblia que você sabe que não são. Por exemplo, no começo vai ter assim João Ferreira de Almeida, Bíblia Ara, Almeida Revista e Atualizada. Vai ter lá no final algumas informações. Tem algumas Bíblias, tem até uns cânticos lá. Tem algumas Bíblias que tem a harpa cristã. Então, o povo naquela época sabia, ó, estes livros aqui não são inspirados. Estão aqui traduzidos, certo? Por Jerônimo. Mas, como eu já disse, Jerônimo, traduzidos pelos gregos para a língua grega, mas essa tradução ficava clara que aqueles livros ali não faziam parte da Bíblia. Certo? Só que quando se traduz para o latim, traduz também estes livros. Mas o povo sabia o seguinte: estes livros são livros bons para se ler, mas não são livros para serem regras de fé e prática. Então todo mundo sabia disso, sabia a diferença entre os livros inspirados e estes livros que foram escritos por homens tementes a Deus, mas que tinham grandes problemas nele. Então o que aconteceu? A antiga latina, ela começou com a tradução do Novo Testamento. Geralmente quando você vai traduzir, depois da Septuaginta, se começa com o Novo Testamento, porque já estamos na era do cristianismo. 200 anos depois, você deve lembrar que nós já estamos no 2º século, certo? Começo do 3º século. Então, o que aconteceu? Os vários bispos,
Quando acabou a época dos apóstolos, surgiu a predominância do bispo sobre o presbítero e sobre o pastor. No Novo Testamento, a palavra presbítero, pastor e bispo são uma e a mesma pessoa. É como dissesse o pastor Gilberto, coordenador do curso e professor. Então, horas, quando eu estou ensinando, você vai dizer é o professor. Quando eu estou atendendo um aluno que está atribulado, pedindo ajuda, eu sou o pastor. E quando eu estou coordenando o curso, querendo saber seu nome, né, fazendo a matrícula, então eu sou o coordenador, tesoureiro, secretário, certo? Então, mas não são três Gilberto. Então, no Novo Testamento, quando eles iam escolher alguém para o cargo pastoral, primeiro eles não escolhiam só um. Não havia uma liderança única. Havia uma liderança plural. Diz Paulo aos Filipenses, Paulo aos bispos e diáconos. Então, bispos está no plural e diáconos. Tito, eu te deixei em Creta para que você estabelecesse presbíteros. Tudo vai sair no plural. Aí, Paulo escrevendo a Timóteo, diz, os presbíteros que governam bem. Em Atos, Lucas escrevendo, diz que Paulo recolheu uma oferta e levou aos presbíteros que estavam em Jerusalém. Então, no primeiro século, que é o que eu estou dando aula, você vai ver lá na doutrina da igreja, os oficiais da igreja eram dois. A palavra presbítero, bispo e pastor era dirigida à mesma pessoa. Então, ele era chamado de presbítero por causa da idade, da experiência, por causa da vivência. Então, ele era alguém experimentado, ele não era um novato, ele não era alguém inexperiente, ele era alguém que tinha experiência, então se escolhia o mais experiente, e chamava-se de presbítero, que presbeutes quer dizer velho. Presbítero quer dizer o mais velho, ou seja, o mais experiente, a pessoa que já estava acostumada, que sabia dirigir, que não se deixava levar por qualquer coisa, que já tinha passado por várias experiências na vida, tanto boas quanto más. Então, quando se escolheu um líder, ou um conjunto, um colegiado de líder, se escolhiam aquelas pessoas mais antigas na fé, que tinham mais conhecimento da Bíblia, que eram mais respeitadas, e a essas pessoas chamavam-se presbíteros. Mas essas pessoas, elas, quando começavam a ministrar, elas começavam a supervisionar a igreja. E às vezes mais de uma igreja. Elas começavam a tomar conta e ver como é que estava andando. Porque todo mundo trabalhava no tempo bíblico. Então, esses bispos, eles orientavam. Então, eles começaram a ser chamados de bispos. Sabe? Que a palavra episcopos. Por isso que Paulo disse, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, quando ele estava supervisionando, porque o pastor não é para trabalhar só. Certo? O pastor é para delegar autoridade. É para dizer, ó pessoal, vamos trabalhar comigo. Vamos trabalhar em conjunto. Eu não posso fazer tudo, eu não posso morrer porque vocês ficam aí. Então, o papel do bispo era esse, era dizer, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, e eu vou supervisionar. Eu vou cuidar para que a obra de Deus continue. Então, quando ele fazia isso, ele era chamado de bispo. Mas havia um momento onde ele tinha que ensinar, onde ele tinha que doutrinar, onde ele tinha que evangelizar e onde ele tinha que afugentar os lobos que invadiam as igrejas, que assaltavam as igrejas, e ele tinha também que defender a igreja das heresias. Então, quando ele está nesse ministério, ele recebeu o nome de pastor. Então era a mesma pessoa. Quando você chegava numa comunidade,
Você olhava e queria saber quem era a liderança, você olhava e procurava os mais antigos. Você dizia, cadê os presbíteros? Ah, estão ali. Então você não procurava o mais novo, você procurava os mais velhos. Quando você percebia que ele estava orientando os trabalhos da igreja, você já não chamava ele de o ancião. Você chamava ele de bispo. Mas esse bispo, quando se levantava, ou melhor, naquela época a pessoa ensinava sentado, por isso que chama cátedra. Né? Jesus disse, na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus, você, no lugar de Moisés, quem está ensinando agora. Né? É por isso que nós chamamos a pessoa de catedrático, porque a palavra cátedra vem de cadeira. Era a cadeira do professor. O professor ensinava sentado. Hoje tem gente que não aguenta ensinar sentado, ele só tem que ficar em pé. Ele vai fazer uma reunião de pequeno grupo, ele tem que levar um púlpito e ele fica em pé, que está acostumado. O costume da igreja, às vezes a gente tem dificuldade de tirar. Então, o que acontece? Aquele povo agora tinha essa cátedra, que era de ensinar. Então, o que acontece? Cada cristão começou a sentir a necessidade de traduzir a Bíblia agora para o latim. Então existiam... deixa eu só concluir o raciocínio. Então o que acontece? Presbítero, quando ele se olhava e dizia assim, eu quero encontrar a liderança da igreja, você olhava os mais velhos. E aí, quando você via ele orientando o trabalho, dizendo como devia ser feito, corrigindo quem errava, incentivando quem acertava, ele era chamado de bispo, quer dizer, o supervisor. E quando ele estava doutrinando, pregando ou refutando as heresias, ele era o pastor, ele está alimentando o rebanho ou protegendo o rebanho. Mas era a mesma pessoa. E junto a ele tinha os diáconos. Isso nós vamos ver lá em Eclesiologia. O que acontece? Só que quando morreram os apóstolos, aí o bispo começa a subir. Surgem os chamados bispos metropolitanos. Tinha 5. Em Alexandria, em Roma, em Constantinopla, em Jerusalém e em Antioquia, certo? Então, o que aconteceu? Esses bispos se chamaram bispos metropolitanos. Então agora eles já eram bispos. As grandes cidades, os bispos das grandes cidades mandavam nos outros, coisa que não acontecia no primeiro século. No primeiro século nem os apóstolos mandavam. A autoridade deles vinha do exemplo, certo? Os apóstolos não mandavam nas igrejas, eles davam o exemplo. É tanto que João diz assim, cuidado com Diotrefes, que procura ter o primado e ele não permite a gente entrar ali. Então Diotrefes era pastor de uma igreja, ou era um dos líderes, e não permitia que o apóstolo João entrasse lá. Porque naquela época os apóstolos não eram assim, chama a polícia aí, chama os irmãos do exército, vamos invadir lá e vamos botar aquele campo. Não, era tudo pelo Espírito, certo? Acaba não deixasse, a pessoa mandava uma carta, reunia a igreja, e a própria igreja escolhia de que lado ela queria ficar. Então, depois disso, a igreja agora, quando ela se torna igreja do Império Romano, ela tem uma hierarquização. Roma era assim, tinha um imperador, abaixo do imperador vinha o seu exército. Aí vinha centurião, aí tinha a legião, certo? A legião era composta de 3 a 6 mil soldados. Dentro da legião tinha uma corte. A corte era uma pessoa que tomava conta de 600 soldados. Dentro da corte tinha 6 centúrias, quer dizer, 6
uma espécie de sargento que governava, que comandava 100 soldados. Aí são mais próximos da gente, a gente vê muito falar dos centuriões e das legiões. Geralmente quando o crente ouve falar em legião, pensa logo em capeta. Mas o capeta disse que era legião, porque legião era enorme, era o maior destacamento do Império Romano. Certo? Chegava a ter 6.000 soldados, sob o comando de um homem só. Eu aconselho, se você ainda não assistiu, assista o filme, para você ver o poder do Império Romano, o filme O Centurião. Certo? Então o que acontece? No Império Romano tinha essa hierarquia. Quando a igreja ficou debaixo do poder de Constantino, e o romano tinha o Senado, tinha as basílicas, tinha os poderes. Quando a igreja passou a ser governada pelo Império Romano, ela também assumiu as formas romanas. Ao invés da igreja influenciar Roma, Roma influenciou a igreja. E aí agora a igreja tinha uma hierarquia. Certo? Então tinha o bispo. E aí o que acontece? Tinha 5 bispos que governavam agora toda a cristandade. E esses 5 bispos eram chamados de bispos metropolitanos. Só que tinha um bispo de Roma, que era uma cidade super importante, e tinha o bispo de Constantinopla, que era a antiga Bizâncio, mas como Constantino mudou a capital do império para lá, botou o nome da cidade, o nome dele, Constantinopla, certo? Ou cidade do Constantino. Então essas duas agora rivalizavam, e os bispos de uma queriam ter a supremacia. Os outros 3, de Jerusalém, de Alexandria e de Antioquia, eram mais fracos. E como eles estavam lá no Oriente, com a invasão dos árabes, esses ficaram mais fracos ainda. E é tanto que você olha para as igrejas lá do Oriente, você vê igrejas pequenas. Então só sobraram 2 bispos agora. Era o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla. Como Constantinopla estava lá no Oriente, no meio dos árabes, certo? Então ela não tinha tanto poder. Restou poder para quem? Adivinha? Certo? O poder ficou todo em Roma. Daí a igreja passou a se chamar Igreja Católica, que católica quer dizer universal. Isso é o nome que se deu no 2º século. Então, um católico não tem nada de errado. Então, a igreja recebeu o nome de Igreja Católica, ou seja, Igreja Universal, Apostólica. Ela segue o ensino dos apóstolos, mas aí ela se tornou com a sede agora, o domínio da igreja. O centro de comando já não era mais Jerusalém, e nem Antioquia da Síria, de onde Paulo partiu. O centro agora mudou para a cidade de Roma. Então, com isso, houve uma hierarquização. Aí eles disseram, o bispo é o maior, e abaixo do bispo vem os outros bispos, e abaixo dos bispos vem o presbítero, o pastor, e aí houve uma hierarquização. E aí a gente hoje segue a mesma coisa. Nós entramos na igreja, aí tem toda uma escadinha. Você é dirigente de uma cidade, obreiro, diácono, evangelista. A gente pensa que essa escada tem na Bíblia, certo? Na Bíblia não tem hierarquização. Na Bíblia tem vocação. Deus chamou uns para ser apóstolos, outros para ser presbítero, outros para ser diáconos, outro para cantar, outro para orar, outro para evangelizar, outro para adorar. Então, cada um na igreja primitiva era reconhecido não como um posto, mas como um dom. Um dom. Um dom de Deus. Então não tinha nenhum mandando no outro. E os apóstolos tinham autoridade, por quê? Porque a autoridade emana do serviço. Como eles implantavam a igreja, o povo olhava para eles e tinha todo respeito. Tinha todo respeito. Então, eles tinham autoridade
por causa do serviço. Então saiba, no cristianismo a autoridade emana do serviço. Então se você trabalha, se você estabelece igrejas, e se você estuda, se você alimenta suas ovelhas, porque irmãos, se os pastores soubessem que o que segura a igreja é alimento, tem muita gente que tem medo de estudar teologia e que suas ovelhas estudem, porque ele pensa equivocado, ele pensa assim: se o fulano estudar teologia, ele vai me questionar, ele vai me deixar para lá, ele vai sair da minha igreja. Não. Se você estudar teologia, uma teologia respeitada, de vergonha, creia nas escrituras e pregue, leve Jesus a sério, você vai, em primeiro lugar, ter confiança em Deus. Você vai saber o seguinte: se eu fui chamado por Deus, ninguém me toma o lugar. Aí você já começa a deixar de pirar. Segundo, você começa a pregar o evangelho com conteúdo. E aí o povo começa a gostar. Aí o povo vai visitar outras igrejas, mas não se dá, porque sente a falta do alimento que você dá. Né? E aí Paulo diz: Timóteo, o que de mim aprendeste, ensina a outros, para também ensinarem a outros que sejam idôneos. É o que a gente chama de multiplicação do conhecimento. Então o que acontece? Quando você ensina, você tem mais gente do seu lado, não para competir com você, mas para ajudar você na condução da igreja. Aí você tem mais pregadores, aí você vai descobrir que você pode ser um bispo, supervisor, e dizer: meninos, vão pregar que eu vou supervisionar. Quando vocês errarem, eu conserto. Certo? Quando vocês acertarem, incentivo, vai em frente, menino. E aí você pode abrir várias igrejas, e a igreja vai crescendo porque você tem pastores que você treinou. E aí o povo começa, aí você começa a dizer: olha, para ser diácono precisa disso, você precisa cumprir as qualificações. Eu sei, mesmo você quer ser ministro de louvor, tem que ser assim, tem que seguir isso aqui. Aí você vai ensinando e as pessoas vão aprendendo, ou seja, o trabalho, você trabalha menos e produz mais. Então eu vou repetir: quando você começa a estudar, você trabalha menos e produz mais. Porque você não leva a carga sozinho. Deus disse: Moisés está cansado. Eu vou tirar da unção que está sobre você e vou dividir com 70 anciãos. E eles levarão a carga contigo. Ou seja, ensine os outros, Moisés. Para você não levar carão de um pagão, Moisés. Porque o Jetro, lá o Reuel, chegou e viu você sentado lá no seu escritório, atendendo uma fila de manhã até a noite. E aí o pagão chega e dá um conselho a você. Moisés, né? Então muitas vezes nós temos pastores que precisam de uns conselhos. Precisa que a pessoa chame e diga assim: meu irmão, você vai morrer, meu Deus. Você bate o escanteio e ainda corre para fazer o gol. Você visita, você ora, você vai para o culto de oração, culto de senhora, culto de adulto, culto de jovem. Você está em todo canto, porque você não tem nem tempo para você, nem para sua família, nem para intimidade com Deus. E aí, como a pessoa não tem alimento, fica com medo. O crente vai para qualquer igreja, vê uma música mais bonita, vai embora. O crente vai para o Facebook, para o YouTube, vê a pessoa lá pregando, falando de hebraico, que o nome é Machia. Você nunca teve condição de ensinar, ela vai embora. Né? Agora, alimente as suas ovelhas. Estude, invista. No começo você vai trabalhar mais. Mas depois você vai dizer: rapaz, bem que o pastor Gilberto disse. A gente estuda mais e a gente começa a produzir mais, porque você forma obreiros, você dá chance a outro, aí ninguém mais está querendo tomar, e você adquire respeito. Todo mundo começa a dizer assim: rapaz, vamos para a igreja. Eu tenho alunos pastores que as ovelhas dele já me disseram assim: pastor, depois que o fulano passou a estudar teologia com o senhor, pastor, eu sou ovelha dele, pastor. Pastor, dá gosto a gente ir para a igreja.
Porque como é que você quer os crentes na sua igreja? Você quer que os crentes fiquem assim, aleluia! Todo mundo torcendo para você parar de pregar, porque a mensagem foi mensagem espada, comprida e chata. É porque você falou, ninguém foi edificado e o povo está lá, aleluia, se bocejando. Se você olhar bem, vai ver até o estômago dele. Ou você quer alguém assim, atento, faminto, dizendo, Deus, ou palavra maravilhosa. Mas para isso, você tem que estudar. Para isso, nós temos que buscar Deus, gastar tempo na presença do Senhor para alimentar as ovelhas. Aí quando você alimenta as ovelhas, os crentes ficam maiores. Porque tem pastor que porque ele não amadureceu e porque ele não cresceu e não ensinou as ovelhas viraram sempre bebês, são os bebês de Cristo. Aí o coitado tem trabalho, porque menino dá trabalho, um morde o outro, um enfia a mão na tomada, um cai, tudo assim. Aí quando a igreja é menina, meu irmão, é uma confusão. Um chega e diz assim, pastor, eu vim orar, não tinha ninguém, foi com raiva, fui para casa. A outra diz assim, mas eu sou dirigente das senhoras, eu sou dirigente do departamento, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E o pobre do pastor fica nesse... Aí um monte se junta para tirar o pastor. Aí uns têm até canto na igreja, eles têm o canto dele, ninguém pode sentar naquele canto porque ele diz, há 20 anos que eu sento aqui. Aí você vai olhar, meu Jesus, aí você tem um monte de tribulação e ninguém para te ajudar, só gente para dar trabalho, porque você não está dirigindo uma igreja, você está dirigindo uma creche. E você nunca quis que esse povo crescesse, você teve medo de ensiná-los. E aí a culpa é sua, meu filho. Agora conduz a creche. Agora aí limpa o bebê de Cristo. Bota os bichinhos lá andar já. Agora, se você quer ter menos trabalho e mais gente madura do teu lado, então invista no estudo da palavra de Deus. E faça com que os seus obreiros estudem, que a sua igreja seja uma igreja da palavra, porque quando vierem os falsos apóstolos, vai acontecer como a igreja de Éfeso, que diz assim, Jesus diz, vocês puseram à prova os que se dizem apóstolos e não são, e vocês os acharam mentirosos. Uma igreja de Bíblia, os caras chegaram lá dizendo assim, nós somos apóstolos, viemos de Jerusalém. Vem cá, senta aqui, vamos ter uma conversa. Por que vocês são apóstolos? Quais são as referências? De onde vocês tiraram esta autoridade apostólica? Quem deu? Onde está na Bíblia? Me mostre aqui. Aí eles começaram a gaguejar e disseram, vocês não são apóstolos, vocês não chegaram numa igreja menina, imatura. Vocês chegaram numa igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, que passou 2 anos num seminário chamado Escola de Tirano. Pode ir tirando essa ideia de que não precisa estudar, que precisa. Paulo chegou em Éfeso e ele pegou a escola de um homem, porque em Éfeso era muito quente. Na província da Ásia era muito quente, então o povo começava a trabalhar cedo, eles começavam a trabalhar de madrugada e até 11, de 11 em diante era insuportável. 11 horas eles fechavam tudo e iam dormir, abriam as janelas e iam dormir, e eles só retornavam para o trabalho 4 horas da tarde quando o calor tinha passado. Então de 11 às 4 a escola de Tirano estava fechada. Paulo disse, Tirano, me empresta aí a tua escola para eu fazer um seminário, para ensinar os meninos aqui, porque não dá para eu enviar menino não, né? Eu tenho que deixar pastor, homem maduro, crente. E aí a Bíblia vai nos dizer que Paulo de 11 até as 4 da tarde está ensinando os irmãos ao invés de estarem comendo, ao invés de estar se alimentando, diz assim, pessoal, vamos correr. E a Bíblia diz por 2 anos. Paulo ensinou todos os dias na escola de Tirano. E aí, por isso você vai ver uma igreja que quando os falsos apóstolos chegam lá, eles pegam no pé. Diga assim, e vocês puseram a prova e os acharam mentirosos. Então o pastor não precisa ficar morrendo de trabalhar se ele ensina a igreja. Mas se ele não ensina,
Aí, meu filho, problema seu e triste das ovelhas. E é por isso que muitas vezes elas vão buscar alimento em outro lugar. Porque se elas tivessem alimento sólido na igreja, elas não iriam buscar. Agora, se a pessoa está na igreja, e um dia o pastor prega em Gênesis, no outro dia ele prega no Apocalipse, no outro dia ele prega em Zaqueu, no outro dia ele prega em Josué, a pessoa passa 20 anos e não, não aprendeu nada. E é claro que ela vai me dar trabalho. Ela não sabe o que é ser cristã. Agora você diz, nesse mês nós vamos estudar sobre perdão. No outro mês nós vamos estudar sobre fé. No outro mês nós vamos estudar sobre humildade. Aí o povo vai começando a ter perdão, ter fé, ter humildade. Aí você diz, hoje nós vamos estudar sobre maturidade. Aí você vai ver que os crentes vão crescendo e vão dizendo, pastor, eu quero ajudar o senhor. Então, teologia faz bem. Teologia ajuda e como ajuda, certo? Então, o que acontece? Agora os bispos, certo? Porque Paulo fazia isso, ele abriu um parênteses, dava uma palavra. E domingo, eu vou estar pregando sobre a Bíblia, o Evangelho e o racismo. Está muito em pauta hoje a morte daquele negro americano, aquele cidadão que foi morto só porque era negro. Então, domingo, eu vou estar falando sobre o Evangelho e o racismo. Certo? Você quer saber como é que a gente acaba com o racismo? Como é que a gente triunfa sobre o racismo? Como é que a gente vence o racismo? Então, não perca, domingo às 20 horas. Domingo eu estarei 10 horas da manhã, se Deus permitir, ministrando na escola dominical. E domingo às 20h45, 15 para as 9, eu estarei ministrando sobre o Evangelho e o racismo, certo? O triunfo do Evangelho, o tema vai ser assim, o triunfo do Evangelho sobre o racismo, certo? Então nós vamos ver que com o Evangelho nós vamos triunfar e que o único meio não é fazer campanha, não é fazer propaganda na televisão, é através do santo e poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Então o que acontece? Eles agora estavam traduzindo a Bíblia. Tinha o texto africano usado por Tertuliano e Cipriano. Cipriano era o nome de um bispo da igreja africana, certo? E hoje tem um livro de feitiçaria chamado de São Cipriano, certo? O povo não sabe nem dizer o nome Cipriano, chama São Su, certo? Então, eles traduziram. Tertuliano e Cipriano, eles perceberam que a igreja falava latim e já não entendia mais o grego. E eles sabiam grego. Então, o que eles fizeram? Traduziram o Novo Testamento para o latim. Aí surgiu o texto europeu, Irineu e Novaciano. Eles traduziram também. E surgiu o texto itálico, que era da Ítala, é mencionado nas obras de Agostinho. Então agora todo mundo está traduzindo Bíblia para o latim. Só que quando foram confrontar as várias Bíblias, os vários Novos Testamentos, começaram a descobrir assim, rapaz, tem uma diferença enorme de um para o outro. Porque eles não traduziram o texto direto do original, traduzido da Septuaginta. E cada tradutor traduzia para a igreja dele. Então traduzia pensando no contexto da igreja dele. Então se ele morava na África, ele traduzia pensando no contexto africano. Se ele morava na Europa, ele traduzia, é só exemplo. Se ele morava na Ásia, ele traduzia pensando no contexto asiático. Então por isso as Bíblias saíram. Aí havia necessidade de traduzir uma Bíblia para todo mundo, para todo o império. Certo? Então os bispos começaram a traduzir. E aí o povo sentiu, a igreja como um todo disse, ei, rapaz. Era o Espírito Santo dizendo, vocês precisam organizar isso. Cada um começou a trabalhar, a fazer suas traduções, mas era cada um por cada um. E o Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo trabalha em equipe.
Ninguém faz nada no reino de Deus só. Escute, pelo amor de Deus. Ninguém faz nada no reino de Deus só. Quem quis viver só caiu. O diabo diz: eu serei, eu subirei, eu me assentarei. Você vai ver que sempre tem o eu. Era eu e não nós. E ele caiu. E olha o contrário, a Bíblia diz: Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então agora Jesus vem para a cultura do nós. Ele, sendo Senhor de todos, se torna servo de todos. Isso é o que a gente chama de kenosis, ou teoria do esvaziamento. Que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não vem aqui para mandar. Ele vem aqui para servir. Então nós, pastores, não somos os donos da igreja. Jesus disse: oikodomesso ecclesia mu, edificarei a minha igreja. A igreja pertence a ele, não pertence a mim. Certo? Ele é o dono da igreja e não eu. Então agora nós temos que trabalhar em conjunto. E a igreja sentiu a necessidade. Pai, o trabalho desses bispos foi bom. Porque muitas vezes, irmão, nós fazemos um trabalho bom. Mas esse trabalho precisa ser aperfeiçoado. O grande problema é esse. É que você vai tentar ajudar as pessoas que já estão fazendo um trabalho bom e elas não querem, porque elas acham que o trabalho é perfeito. E o meu trabalho e o seu sempre vai ser imperfeito. Sempre vai precisar de alguém que dê um retoque, que dê um reparo. E foi isso que a igreja entendeu. Espera aí, estas traduções precisam estar afinadas, precisam falar a mesma língua. Então nós precisamos fazer uma tradução que sirva não apenas para um grupo. Entendeu? Até hoje nós temos igrejas que fazem as suas próprias Bíblias, que tem predileção. Eu estava ouvindo uma palestra de um tradutor, de um dos líderes da sociedade bíblica, e ele disse que tem igreja que só quer determinada Bíblia. Por quê? Porque dá heresias, dá margem para suas interpretações. Eles não querem várias Bíblias, certo? Então o que acontece? Agora surge a necessidade da Vulgata Latina, ou seja, a Bíblia em latim, mas na língua do povo. Vulgata vem de vulgar, quer dizer comum. Hoje vulgar é um termo pejorativo. Uma mulher vulgar, uma mulher mal vestida, com determinadas partes do corpo aparecendo, muito pintada, muito endereçada, com a sainha curta. Aí a gente diz que é vulgar. Não, mas naquela época, vulgar queria dizer simples. Era a língua do povo, do povão. Então surgiu a necessidade de traduzir uma Bíblia que servisse para todo o povo. E aí surgiu a chamada Vulgata Latina, ou seja, a Bíblia na tradução para o latim e na língua que o povo compreendesse, que o povo pudesse ler e dizer: agora eu entendo a mensagem de Deus através do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Salvador. Certo? Então aí o que acontece? Um bispo de Roma chamado Damaso, entre os anos 366 e 384, providenciou uma revisão do texto. Ele chegou e disse: pessoal, o negócio está meio bagunçado. Vamos pôr ordem na casa. E aí ele disse: olha, vamos chamar agora os tradutores, pessoal bom, e vamos agora fazer uma tradução que sirva para todo mundo e uma tradução que todo mundo possa ler e entender. Porque a mensagem de Deus não é difícil. Certo? Deus, quando inspirou a Bíblia, queria que a gente entendesse. Certo? Aí agora ele chama um homem capacitado chamado Jerônimo, São Jerônimo. Certo? Jerônimo agora tinha a incumbência, o trabalho de traduzir uma Bíblia, não da Septuaginta. Mas o bispo deu a ele uma ordem para que ele traduzisse uma Bíblia direto do hebraico e do grego. Para que ele traduzisse o Velho Testamento do hebraico
e o Novo Testamento do grego para o latim, e que fosse uma tradução fiel, que o povo pudesse ler e dizer assim, essa aqui é fiel. Então o que aconteceu? O nome de Jerônimo é Sofrônio, tá aí um nome bonito para quem quiser botar no seu filho, certo? Sofrônio Eusébio Jerônimo. Ele viveu entre os anos de 340 e 420. Onde foi que ele fez a tradução, certo, da Vulgata Latina? Ele foi para Belém, ele foi morar lá na Palestina, e Jerônimo traduziu do hebraico para o latim em 405. Então o Velho Testamento, Jerônimo foi lá, conversou, aprendeu a língua hebraica, estudou com profundidade, para poder traduzir as escrituras agora do hebraico para o latim. Aí agora sim, o povo já tinha uma tradução, e ele traduziu, ele como ele já sabia grego, ele era bom de grego, traduziu também o Novo Testamento, mas ele teve que ir lá, morou lá, certo? Estudou que só, aprendeu a falar juntamente com os rabinos, estudou o hebraico, tudo para ter a Bíblia na língua do seu povo. E ainda tem gente que diz que não precisa de estudo. Meu irmão, você tem a cara de dizer para mim que ninguém precisa estudar? Se ninguém estudasse, eu e você nem salvo éramos. Porque nós teríamos a Bíblia assim, Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. Ve haaretz haetá torro vavoho. Ve roché alpinei terron. Veruach Elohim alpinei ramai. Vaiomer Elohim or. Vaierri or. Aí vocês, pastor, o que é isso? Aprenda. Você não disse que não precisa estudar? Então, entenda o que eu disse. Certo? Ou então você vai ler uma Bíblia assim. Enarque en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai teos en hologos. Egoimi. Rerodós, cai realeta, cai rezoe, o deiser que tais prostom patera em mediemu. Ego cai pate em. Vocês, pastor, o que é isso? Não, você não disse que não precisa estudar? Então entenda. Então eu digo como Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então se fosse assim, se não tivesse alguém que tivesse tido a coragem de estudar, para traduzir a Bíblia, eu e você estávamos perdidos. Eu e você jamais conheceríamos o amor de Deus. Certo? Mas Deus tocou no coração, deu coragem, tirou a preguiça de homens como Jerônimo, para ir lá para a Palestina e dizer, ó pessoal, quero aprender a língua de vocês. E aí ele foi aprendendo, até que ele aprendeu, ficou bom de hebraico. Aí ele sabia assim, Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio, B é em, Rosh, começo, cabeça, princípio. Aí ele começa a traduzir, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você lê hoje e diz, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas isso é trabalho de alguém que trabalhou bastante para que eu e você pudéssemos ter a Bíblia até no celular. E a gente às vezes não honra, nem lê a Bíblia, certo? Então Jerônimo traduziu tanto a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, quanto o Novo Testamento. Traduziu do hebraico para o latim, o Velho Testamento, e traduziu do grego para o latim. Então agora, pela primeira vez, tinha uma Bíblia completa. O Velho e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo, tudo em latim. Isso se chamava Vulgata Latina. Essa foi a Bíblia da Igreja Católica. Certo? Só que Jerônimo teve que traduzir também os apócrifos. Só que Jerônimo era crente. Jerônimo, quando ia traduzir os apócrifos, ele colocava assim um sinalzinho e ele dava uma explicação. Ele disse, olha, o que eu traduzo a partir de agora
Não encontrei nos originais hebraicos, mas em língua grega. Certo? E Jerônimo morreu e nunca abriu mão. Sempre que ele traduzia, ele botava isso na Bíblia, né? Dizendo, olha, daqui por diante, esses livros apócrifos aqui, e só botaram esses livros na Bíblia depois que Jerônimo morreu. Porque enquanto ele estava vivo, foi ele que deu o nome de apócrifos, certo? Porque Jerônimo era crente. Então ele traduziu a Bíblia, mas para isso teve que morar e viver lá na Palestina, para poder traduzir a Bíblia para mim e para você, certo? Para que ela chegasse ao povo de língua latina. E aí o que acontece? A tradução, certo? Ele é obrigado a traduzir os apócrifos, mas ele faz questão. Aí as traduções para a língua inglesa, veja, está chegando para nós. E eu tenho 10 minutos, 9h30 a gente vai acabar. Traduções para a Bíblia, a língua inglesa, né? Surge agora o mundo inglês, né? Então veja, acompanhe comigo no replay, certo? Como diz uma rádio, essa é a única que dá replay. Então no replay, primeiro a Bíblia foi traduzida do hebraico para o aramaico, chamado Targums. Do hebraico a Bíblia foi traduzida também para o grego, chamada Septuaginta. O mundo falava grego, por isso o Evangelho foi tão divulgado no mundo do Novo Testamento, porque o mundo falava grego e tinha uma Bíblia em grego. O grande problema nosso hoje é que nem todo mundo fala português. E nem tem uma Bíblia na língua de cada povo. As pessoas ainda estão lutando muito para traduzir. Porque, para você ter ideia, tem povo ainda na terra que nem alfabeto tem, que nem tem uma gramática. Então, quando os missionários vão lá, tem que criar um alfabeto e tem que criar uma gramática. Você tem que ser bom, porque se não for bom, meu irmão, se não soubesse falar com o negócio de pro mó e pro quê, se falar eu me lavo, certo? Se falar assim, eu, mim come, mim não come, quem mim ser índio, mim não conjuga verbo. Então a gente diz assim, eu como, tu come, mim não come. Porque você diz assim, manda aí o almoço para mim comer, mim não comer, mim ser índio. É para eu comer, certo? Então a sorte é que você não vai ter que construir uma gramática. Você vai ter que aprender. Porque é feio pregar no púlpito e dizer eu saldo, saldo é de banco, eu saúdo é do verbo saudar, certo? Irmão, eu estou soando. Não, você não está soando. Soando é fazendo barulho, certo? Você está suando. Aí você está dizendo, o suor aqui, certo? Então são palavras parecidas, mas de sentido completamente diferente. Você não seria assim, irmão, eu fui no médico. No médico é em cima dele. O médico é o cavalo, você está no médico. Você não vai no médico, a não ser que o médico seja o cavalo. Mas você vai ao médico, certo? Então tem muita gente que vai pregar e a gente diz assim, meu Jesus, assassinou a gramática, matou tudo. A gente vai, esse chega dói na alma, né? E quando diz assim, a gente vamos, aí é que, a gente diz assim, irmãos, quem vai para o culto na igreja tal, a gente vai alugar um ônibus, aí um lá diz, a gente vamos. Então ele está pregando entusiasmado, a gente vamos implantar a gente vamos, meu irmão. Aí nós vamos ver que faz-se necessário estudar, porque senão a gente vai passar vergonha. Uma pessoa que tem conhecimento de língua portuguesa chega, está ouvindo o evangelho, com a maior vontade de entender. Aí ouve o pregador dizer, a gente vamos. Ele disse, se esse homem não sabe nem falar português, como é que ele vai entender a Bíblia? É como aquele pastor, que o fantástico pegou ele, que a mulher chegou e disse, pastor, eu tive um sonho, uma revelação de Deus, de que eu devia adulterar com o senhor. E ele disse, irmão, vamos orar. Olha, ao invés dele dizer, irmã, isso não é coisa de Deus não, irmã, que sonho doido é esse, irmã?
Não, aí ele disse, vamos orar. E aí ele foi ler a Bíblia, porque ela estava doida por ele já estava querendo pecar. Aí ele foi ler o texto de Oséias. Vai e ama uma mulher e adultera. Aí o repórter foi lá e disse, por que o senhor está dormindo com a mulher do seu obreiro? Ele disse, não, porque ela teve essa visão e eu fui para a Bíblia confirmou. Aí o repórter disse, como a Bíblia confirmou, pastor? Ele disse, está aqui. Vai e adultera com uma mulher. O repórter disse, posso ler a sua Bíblia aí? O senhor pode me emprestar? Ele disse, pode. Ele disse, pastor, o senhor confundiu um adjetivo com um verbo. Ele disse, o que é? O senhor não viu o acento aqui? Um acentozinho que diz, vai e ama uma mulher adúltera. Não é, vai e adultere. Aí ele disse, meu filho, bem, ficou todo errado. Meu filho, bem que você fala. Aí tentou desconversar, mas aí já estava no ventilador, meu filho. A poeira já estava no ventilador, passou para o mundo todo a ideia que todo que é pastor interpreta daquele jeito, que a gente não sabe diferenciar um verbo de um adjetivo, que a gente come acento. E aí o que acontece? Quem perde é o evangelho. Porque a ideia que passa para o mundo é que tudo que é pastor porque é daquele jeito. É um bando de gente atrasada e ignorante. E aí o que acontece? Agora a Bíblia vai para a fala inglesa. Então, já o mundo agora está falando que língua? Inglês. O mundo agora está falando em love, amor. Jesus Christ. Jesus Cristo. Então precisa de uma Bíblia em quê? Em inglês, para alcançar os povos de fala inglesa. E sabendo Deus que o inglês seria a nova língua do mundo, já começou. Aí começa um homem chamado John Wycliffe, certo? Ele é chamado de a estrela da alva da reforma. Esse homem era crente, certo? Ele era um católico, mas crente na fé, certo? E aí esse homem, John Wycliffe, ele começou a ver a necessidade da igreja voltar para a Bíblia. E aí ele disse, só tem um jeito da igreja voltar para a Bíblia. É traduzindo a Bíblia, porque até aquela época a Bíblia estava em latim. Então você ia para a igreja e o padre estava rezando a missa em latim. Você não entendia nada. Ele lia a Bíblia em latim. Certo? Então era mais ou menos assim. Ignis signus vices Dominus ocoromenos. E você dizia assim, não estou entendendo nada. Vou morrer pagão. Então o que acontecia? O povo começou a descobrir, nós precisamos traduzir a Bíblia para o inglês. E o Wycliffe dizia o seguinte, o povo, a regra de fé e prática é a Bíblia. Cava macho. E aí o que aconteceu? Em 1380 ele traduziu o Antigo Testamento. A tradução do Novo Testamento ele completou em 1380 e o Antigo Testamento em 1388. Então agora ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Certo? É o texto divino que vem e que passa para a nossa lição. Certo? Então olha o que aconteceu. A Bíblia foi traduzida lá do hebraico, um país pequeno no Oriente Médio, menor que Sergipe, para o aramaico. Agora já era a língua de uma grande região, incluindo a Babilônia. Aí a Bíblia foi traduzida para o império que ia até a Índia, a chamada Septuaginta, a Bíblia usada por Paulo, Pedro, Tiago, João, em grego, e agora ela alcançou o mundo inteiro. Nas 3 viagens missionárias, Paulo começou em 46, a primeira vai até 48, de 49
a 53, de 53 a 57 a terceira. Em 12 anos ele tinha evangelizado o mundo. Por quê? Porque o mundo falava grego e ele tinha uma Bíblia em grego. Então ele podia pregar, orar pelos presbíteros e deixar os presbíteros ali pregando em grego, com a Bíblia em grego. Então não se faz missão sem tradução. Vou dizer para você, não se faz missão sem tradução. Então agora a Bíblia tem na língua do povo. Wycliffe, depois de morto, foi condenado por traduzir a Bíblia e seu corpo foi exumado e queimado na fogueira. O que aconteceu? Quando Wycliffe traduziu a Bíblia, a igreja era contra, porque a igreja achava que, a igreja da época, ela achava que a única língua que o evangelho devia ser pregado era em latim. Mas Wycliffe traduziu a Bíblia e ninguém pôde impedir enquanto ele estava vivo. E aí quando ele morreu, você vê, religiosos, certo? Foram lá, cavaram o túmulo dele, tiraram os ossos, sentaram numa cadeira, julgaram, condenaram e depois queimaram. É religioso, você vê que aí que uma pessoa... Por isso que eu digo, se você crê em religião, meu irmão, está ferrado. Se você acredita em religião, você vai se decepcionar, porque religião católica decepciona, religião evangélica decepciona, religião budista decepciona. Só tem um que nunca vai nos decepcionar, é Jesus Cristo. Você já imaginou, pai? Estava com tanta raiva do homem que cavaram a sepultura, tiraram só os ossos, julgaram e disse: você está condenado porque você traduziu a Bíblia para o inglês. E depois tocaram fogo, você vai ser queimado como herege. Pessoal, é assim. Não vai buscar Jesus não, você vê. Aí surgiu um homem, porque quando o movimento começa do Espírito Santo, não tem quem possa abafar. Surgiu um homem chamado William Tyndale. Esse também era crente. Ele viveu em 1492 a 1536 depois de Cristo. Fez uma tradução fora da Inglaterra e contrabandeou para a sua própria terra. Ele viajou para fora das Ilhas Britânicas, traduziu porque ele tinha visto, olha, mataram o outro, sou besta. Certo? Então ele traduziu a Bíblia e contrabandeou, mandou essa Bíblia em inglês, escondida, dentro de bote, dentro de caixa, certo? Ele contrabandeou a Bíblia e de repente a Bíblia começou a explodir na Inglaterra, certo? E no chamado Reino Unido. Então, o que aconteceu? As influências de Wycliffe, certo? Agora, elas ocorrem, e de Lutero, porque ao mesmo tempo que o Wycliffe traduz, veja como o Espírito Santo está agindo. O Wycliffe traduz na Inglaterra, Lutero traduz na Alemanha. Aí Tyndale disse: rapaz, eu também vou traduzir, eu também estou nessa. O Espírito Santo começou a se mover para que todo mundo traduzisse a Bíblia. Então já tem uma Bíblia em alemão, já tem Bíblia em grego, já tem Bíblia em hebraico, já tem Bíblia em aramaico, já tem Bíblia em latim e agora tem Bíblia em inglês também. Aí o que acontece? Ele foi sequestrado na Antwerp e levado à fortaleza de Walworth, em Flandres, e ali continuou a traduzir o Antigo Testamento. Ele foi preso, mas continuou lá dentro da cela. Ele disse: olha, não tem corona que me segure, não tem prisão que me segure, não tem quarentena. E em agosto de 1536 foi condenado por heresia, destituído do seu ofício de sacerdote e entregue às autoridades seculares para ser executado. E botaram um arame no pescoço dele e alguém ficou aqui atrás enrolando o arame. E o arame ia e diziam assim: você vai ser morto como herege. Se arrepende de ser herege, de ter traduzido a Bíblia. Ele não. E foram apertando até que... E hoje ele está na glória. E antes dele morrer, ele fez essa oração. Na hora que ele está lá, com o último fôlego, o pessoal com arame aqui, certo? Acochando por trás, já imaginou uma pessoa presa no madeiro. O madeiro tinha um buraco onde eles botavam um arame e alguém ficava torcendo aqui uma madeira atrás para acochar o arame.
E quando ele está morrendo, o Tyndale, ele ora assim: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E aí ele faleceu. E na próxima aula nós vamos ver que Deus ouviu. E depois o próprio rei vai pedir que se traduza uma Bíblia. Ele vai patrocinar, ele vai chamar os teólogos, que são tão criticados, tão desprezados, para traduzirem uma Bíblia, certo? Que vai se chamar King James, né? A versão do rei Tiago. Ele, Deus ouviu, o homem está morrendo. Então muitos, para terminar nossa aula, para que a Bíblia chegasse lá de Jerusalém até o Brasil e ao mundo todo, muita gente deu a vida. Muita gente foi queimado, muita gente foi enforcado, muita gente foi preso, muita gente apanhou, para que eu e você tivéssemos na nossa língua, para que a palavra de Deus alcançasse desgraçados como eu e gente como você. Então Deus se preocupa e Deus usa homens e dá sabedoria a homens para traduzirem a Bíblia, para que a salvação chegue, para que eu seja edificado, para que eu seja doutrinado e para que eu possa ensinar a outros na minha própria língua. Então nós vamos ver que essa língua vai atravessar a Europa, vai vir para a América Latina e vai chegar ao nosso querido Brasil. E nós vamos ter uma Bíblia em português, falando a nossa língua, idioma tupiniquim. É Deus falando conosco. Isso é graça. Trazer a Bíblia lá do Oriente e fazer ela se espalhar pelo mundo todo. O conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E hoje a Bíblia está acessível à imensa maioria das pessoas. E como? Qual é a nossa atitude, a minha e a sua, para com a Bíblia? Nós temos lido, nós temos agradecido a Deus. Nós sabemos, você sabia, que muita gente morreu, que muita gente pagou com a própria vida para poder traduzir uma Bíblia, que a Bíblia de Lutero foi queimada, que Lutero só não morreu porque o príncipe o protegeu e o escondeu no castelo, e enquanto ele estava no castelo, ele traduziu o Novo Testamento e traduziu depois a Bíblia toda. E vai ter um pastor de língua portuguesa chamado João Ferreira de Almeida, que vai traduzir para a minha língua, para a sua língua, para a nobre língua portuguesa que nós vamos ver na próxima aula. E nós achamos que não precisamos estudar. Você já imaginou? Se chegasse para Tyndale e dissesse: Tyndale, você está morrendo à toa. Os crentes nem vão ler. Vão deixar a Bíblia em casa, vão levar ela no celular, não tem vergonha dela. Né? Esse livro preto, o pessoal vai levar um celular no bolso, chega lá e tira, esconde. Você já imaginou que ele dizia assim: meu Deus? Você já imaginou o que Jesus vai dizer quando a gente chegar no dia lá? E Jesus disser: você sabe quanto trabalho deu para que a Bíblia chegasse na sua língua? E você se envergonhou do meu livro, você se envergonhou das minhas palavras, você não estava nem aí, nunca quis estudar, nunca leu a Bíblia completa, e se leu uma vez já esqueceu tudo, e não leu com cuidado, não procurou interpretar, nunca quis estudar, nunca cresceu. O conhecimento estava ali, a Bíblia estava ali. Se você ler a parábola lá do rico e do pobre, o rico lá no inferno diz assim: Pai, manda que esse homem volte à terra, reencarne e apareça lá para os meus irmãos, para eles não virem parar. Deus diz a eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia. O mundo todo hoje tem a Bíblia.
a grande maioria, faltam alguns poucos. E as sociedades bíblicas, os tradutores, os missionários estão cuidando de traduzir para que ninguém possa dizer: eu não conhecia Jesus, nunca ouvi falar. As tribos dos mais longínquos rincões estão recebendo a Bíblia Sagrada. Tem homens e mulheres que estão traduzindo a Escritura e levando a palavra de Deus, e nunca teve tanta Bíblia. Hoje tem a Bíblia do pastor, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia disso, a Bíblia disso tudo, a Bíblia pentecostal, a Bíblia não pentecostal. Tem todo tipo de Bíblia. Deus dizendo: não há desculpa. Por isso um dia toda língua vai estar calada. Não haverá argumentação, não haverá desculpa. Porque o conhecimento do Senhor cobrirá a terra, como as águas cobrem o mar. Porque todo povo, tribo, língua e nação terá um texto da Escritura que fala do meu amado e adorado Senhor Jesus Cristo. E eu, como cristão, tenho que dar o exemplo de amar esse livro, de ler esse livro, mas de saber que esse livro não é um fim. Esse livro é um mapa que me leva ao maravilhoso Jesus Cristo. Esse livro me diz como chegar a Jesus Cristo. Jesus diz: examinai as Escrituras. Ele não mandou ninguém ler. Ele mandou examinar. Examinar é diferente. Você vai para o médico, se ele lê, é uma coisa. Se ele examina, é outra coisa. Ele tira a roupa, diga ele apalpa a barriga, ele manda abrir os olhos, ele manda botar a língua para fora. Ali ele está examinando. Jesus não mandou ninguém ler a Bíblia. Jesus disse: examine, abra, leia com cuidado, leia com carinho, leia com responsabilidade. E ele diz: porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês, judeus, acham que é a Bíblia que vai dar a vida eterna. Não. Ele disse: e são elas, as Escrituras, que dão testemunho de mim. E Jesus está em elas, são, a Escritura é o mapa que leva a mim. E aí Paulo diz: porque o telos, porque o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é dizer: meu filho, você está condenado. Meu filho, você está perdido. Em mim, através de mim, você não tem salvação. Eu sirvo para condená-lo. Os meus mandamentos são para condená-lo. Eu não posso mudar. Eu represento a natureza imutável de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Eu não posso dizer que você não pecou. Eu só posso dizer uma coisa: você pecou e, como pecador, está passível de punição. E aí a gente grita desesperado: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí a gente exclama no dia que o Espírito Santo nos revela. A gente diz: graças dou por Jesus Cristo. Porque o remédio, aquele que salva, aquele que perdoa, aquele que cura, aquele que transforma, nós encontramos na Bíblia. E aí nós podemos gritar como Paulo: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou debaixo de condenação, quem me socorrerá? E aí ele brada. Quando ele descobre, ele diz: graças dou a Deus por Jesus Cristo. Então a Bíblia vai lhe fazer conhecer a Jesus Cristo. E eu convido você que não é cristão ou que está afastado a arrepender-se dos seus pecados e a pedir a Deus que o salve, baseado no sacrifício de Jesus. E a você que é aluno, se empenhe, não desista, vá em frente. Hoje eu estou aqui sujo. Você viu que eu fui lá porque o cabelo estava grande, entrando nos olhos. Eu vim de lá correndo, atendi outra pessoa. Estou aqui suado, ainda bem que eu não tenho que pregar do púlpito, porque você não iria poder me abraçar. Estou cansado.
mas adoro fazer o que eu faço. Adoro proclamar Jesus Cristo, meu Senhor, meu amo, meu Rei, meu tudo, razão da minha vida, força do meu viver. Aquele que me tirou do pecado, que me disse, menino, vai estudar. E enquanto muitos dos meus amigos estavam brincando, estavam, como se diz, curtindo a mocidade, eu estava de cara nos livros. Eu não fui desobediente ao chamado celestial. E se hoje eu cheguei onde eu cheguei, eu tenho que louvar a Deus. E a essa teologia que tanta gente fala mal. Mas se você já anda comigo há algum tempo, você vai ver que teologia nunca me esfriou. Pelo contrário, teologia, a verdadeira teologia, me fez me aproximar de Deus. E eu sou encantado com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu conheci esse Deus tremendo e maravilhoso, que a religião não apresenta, que o catolicismo não mostra, que é impossível chegar a ele por meio do protestantismo. Mas Jesus diz: examine a Escritura. Vocês pensam que ela dá a vida eterna, mas ela testifica de mim. Ela mostra a vocês quem eu sou. E Paulo descobre, ele diz assim, o fim da lei, o telos, o objetivo, o ponto final. A lei conduz você para o destino certo, para Jesus Cristo. E aí quando você está em Jesus Cristo, sua alma encontrou pouso, seu coração encontrou descanso, sua fé atingiu o alvo. Você agora é mais que abençoado. Deus os abençoe. Agora eu vou tomar um banho e jantar. Então lembre-se, amanhã ao meio-dia nós teremos a live. Nós estamos estudando as cartas do Apocalipse. Tá tremendo, tá maravilhoso. Você pode perguntar quem está acompanhando aí, tem um monte de gente ali acompanhando as lives, as cartas do Apocalipse, tremendo, falando do nosso coração. Domingo, pela manhã, às 10 da manhã, nós estaremos com a escola bíblica dominical. E sempre nós estamos estudando um livro. Nós terminamos o livro de Abacuque e eu estou orando e pedindo a Deus para saber qual é o livro que nós vamos estudar. E à noite eu vou pregar sobre o triunfo do Evangelho sobre o racismo. 20:45. Anote aí. 20:45. O triunfo do Evangelho sobre o racismo. Então não perca, convide gente, anuncie, diga, olha, vai haver uma live domingo imperdível. Deus abençoe. Deus seja com vocês. E orem por mim, para que eu aguente. Peço oração por minhas filhas. Eu tô com uma filha doente aqui em casa. Não é Covid, porque tem muita gente que está com medo de dizer que as pessoas têm Covid. Não, eu tive uma filha que teve Covid, mas o meu genro, graças ao bom Deus, elas estão saradas, estão recuperadas. Estou com uma filha que está passando por problemas difíceis na vida e eu peço oração por ela, para que ela fique sarada. Eu entrei tarde porque eu estava socorrendo, porque a Bíblia diz: se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. E então eu estou cuidando dela e eu peço a vocês que orem, certo? O nome dela é Eloá, é meu amor, já é casada, tem uma filha já quase moça, mas eu nunca vou deixar de ser o pai dela. Então eu peço as orações de vocês e peço que orem para que Deus me segure. Porque, irmãos, minha vida está assim. Eu vou dormir pensando em preparar a pregação de amanhã. Aí eu termino a pregação de meio-dia, já me preparo para a pregação da noite. Por isso, eu parei com a live que eu fazia no Instagram às 4 horas da tarde, da quarta-feira, porque
Eu pregava meio-dia, depois não dava tempo nem eu descansar, eu já tinha que pregar de novo. E depois eu tinha que falar de novo e a garganta estava doendo. E eu disse, não, não adianta eu querer abarcar o mundo. Não adianta eu querer ir além das minhas forças, porque eu já estava começando a suar frio, passar mal. Então eu disse, não vou fazer a live no Instagram só a sexta-feira. Então, sexta-feira às 18 horas, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, o discipulado cristão, as qualidades do súdito do reino. Então, não perca. Então, deixa aí o teu aval na página. Deixa, se você ainda não é inscrito na página, se você ainda não segue, siga, curta ela. Se está pelo celular, basta clicar na mãozinha. Se está aí aprendendo pelo notebook, tem lá curtir, seguir, compartilhar. Curta, siga, compartilha, né? Deixa teu comentário. E lá no YouTube, basta tem assim, quando você entra, Gilberto Rebouças, tudo pequenininho, tem assim, inscrever-se, é só você clicar. Não precisa fazer outra coisa, é só você tem aquele vermelho, inscreva-se, aí você clica, pronto. Então, Deus abençoe. Orem comigo. Eu tenho aprendido a amar cada um de vocês. Que Deus, olha, Alan, que bom poder estar com você, poder estar com os pastores, poder estar com o irmão Robson, poder estar com esse povo tão bom, que vocês já são parte da minha família. E nós estamos juntos nesta obra de Deus. Eu os amo muito. E eu sou feliz por poder, esse celularzinho tão simples, me levar para perto de vocês. Deus os abençoe. Que em nome de Jesus, vocês e suas famílias e suas igrejas sejam poderosamente atingidos pela graça. E que a graça de Deus levante homens e mulheres para que possam nos ajudar na proclamação do Cristo, desse Cristo encantador, que é o meu amado Senhor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia.